Olá, meu nome é Souza do canal Singularizando e no vídeo de hoje vamos aprender um pouco mais sobre gravidade. Gravidade é o fenômeno que faz com que qualquer coisa que tenha massa sofra atração entre si. Muitas vezes é chamada de força, mas essa não é uma boa definição. Isso porque a gravidade é única ou singular. Mas para entender bem como ela funciona e como exerce todo o seu poder sobre nós e sobre todo o universo, vamos voltar algumas décadas. Embora já houvesse alguns conceitos antigos, a gravidade tomou mais notoriedade no período da Revolução Científica, onde o grande Galileu Galilei, que já tentava provar que a aceleração gravitacional era a mesma para todos os objetos, contradizendo nada mais nada menos do que Aristóteles, que dizia que objetos mais pesados teriam maior aceleração gravitacional. Algumas décadas mais tarde, em 1687, Isaac Newton publicou a Principia, onde descreve a lei da gravitação universal, que diz que força gravitacional é a constante gravitacional universal vezes a massa do primeiro objeto vezes a massa do segundo objeto dividido pela distância dos objetos ao quadrado. Isso quer dizer que dois corpos sofrem atração proporcionais à sua massa, e essa força fica mais fraca quanto mais distantes estão um do outro. A lei da gravitação universal foi um grande avanço, e mais de 3 séculos para frente, mais precisamente em 1915, Albert Einstein publicou a Teoria da Relatividade Geral, que melhorou o conceito da gravidade e é nossa melhor explicação. Einstein encontrou alguns problemas na teoria de Newton, como, por exemplo, a informação ser instantânea. Ou seja, se um corpo desaparece, instantaneamente, todos que estavam sob a gravidade desse corpo receberiam a informação. Mas, de acordo com Einstein, nada viaja mais rápido do que a velocidade da luz. E para Newton, o espaço-tempo eram absolutos, e inclusive havia dificuldade em explicar buracos negros. Mas com essa nova teoria de Einstein, tudo se encaixou muito bem. E, inclusive, já tivemos dezenas de comprovações de que o velhinho cabeludo estava certo. A teoria da relatividade geral diz que a gravidade é o efeito da deformação do espaço-tempo, que é causada por corpos que possuem massa. Ou seja, se um corpo é massivo, ele faz uma curvatura no espaço-tempo. E quanto mais massa tiver um objeto, mais curvo será o espaço-tempo ao redor dele, e maior será sua área de atração gravitacional. E é nesse ponto que normalmente surge aquela pergunta: se a Lua sofre atração gravitacional da Terra, por que não cai? Ou por que os planetas não caem no Sol? Sim, a Lua é atraída pela Terra e os planetas são atraídos pelo Sol. Mas precisamos levar em consideração que a Lua está em movimento ao redor da Terra. Ela está caindo ao mesmo tempo que está acelerada, mais precisamente a 1022 km por segundo. E, igualmente, os planetas também estão girando ao redor do Sol. A Terra, por exemplo, dura 365 dias para uma volta completa. E talvez a melhor forma de ilustrar a gravidade é mostrando esse vídeo, com um lençol estendido, simulando o espaço-tempo, e bolinhas, simulando corpos massivos. E nesse exemplo do lençol, as bolas caem no centro porque perdem energia ao rolar pelo lençol. Mas lá fora, no vácuo, não existe essa perda. A energia se mantém. Isso quer dizer que a Lua está caindo e mantendo a mesma aceleração ao redor da Terra, e de igual forma os planetas ao redor do Sol. E nesse experimento, talvez uma outra dúvida seja: mas e o tempo? Sim, de acordo com Einstein, o tempo também sofre essa alteração. Isso quer dizer que o tempo passa mais devagar se você estiver orbitando um objeto muito massivo. Porque o tempo está correndo, mas não de uma forma plana, mas acompanhando a curvatura do espaço. E sim, eu sei o quanto é complicado entender isso. Isso porque não estamos acostumados a enxergar o tempo de uma forma macro, e sim localmente aqui na Terra. O filme Interestelar ilustra muito bem a deformação do espaço-tempo, quando estão próximo ao Gargantua, e inclusive eu recomendo muito esse filme. A teoria da relatividade geral explica exatamente tudo o que observamos lá fora. Por exemplo, a Lua possui menos massa que a Terra e está sendo atraída pela Terra. Da mesma forma, a Terra também sofre atração gravitacional da Lua.
Mas como a Lua tem menos massa, essa atração é muito menor, mas já é suficiente para causar o efeito das marés. Da mesma forma, a Terra e todos os demais planetas que são menos massivos que o Sol estão sob a gravidade do Sol, e nosso sistema solar, que tem menos massa do que o centro da nossa galáxia, com o enorme Sagitário A estrela, está orbitando o centro da Via Láctea, e até galáxias, que são estruturas gigantes, quando estão próximas uma da outra, se chocam, porque também estão sob o efeito da gravidade. E como a curvatura do espaço-tempo está relacionada à massa do objeto, um ser humano possui pesos diferentes em cada um dos planetas, porque os planetas possuem massas diferentes, e inclusive a Terra possui massa ideal para segurar gases como oxigênio, que é fundamental para a vida aqui. A teoria da relatividade geral, que explica a gravidade, constantemente é posta à prova, e até hoje passou em todas. Isso quer dizer que todas as observações que fizemos comprovam a teoria escrita por Einstein. Uma delas, e uma das primeiras, foi aqui em Sobral, no Brasil, e ao mesmo tempo em Ilha do Príncipe, na costa africana, onde foi observado a alteração da luz de uma estrela bem atrás ao nosso Sol, durante um eclipse. Isso quer dizer que a luz, que não tem massa, também sofre atração gravitacional. Um outro teste bem importante foi a detecção de ondas gravitacionais pelo Observatório LIGO, que também comprovou a teoria de que objetos extremamente massivos, quando estão orbitando um ao outro, distorcem o espaço-tempo, criando ondas gravitacionais que viajam pelo espaço-tempo. E por último, e uma das comprovações mais recentes, é a foto do buraco negro, publicada em 2019, que mostra o comportamento da luz sofrendo atração gravitacional extrema de um buraco negro, e que também já foi assunto aqui no canal. Bom pessoal, mais uma vez ficamos por aqui, e se você ainda não é inscrito, se inscreva para continuar a receber mais conteúdo como esse. Um grande abraço e até a próxima!